paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estar mais um dia na presença de Deus. É um privilégio para cada um de nós que aqui está, porque na casa de Deus quem está triste sai alegre, quem está enfermo sai curado, quem está angustiado ele sai renovado, porque só Deus que pode fazer o impossível acontecer. Então, sem mais delongas, peço aos irmãos que abram sua Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo de número 13 e o versículo de número 17. Êxodo, capítulo de número 13 e o versículo de número 17. A seguir a leitura até o versículo 18. Glória seja dado ao nome de Jesus, que diz assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armado. Podeis tomar o vosso assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite eu estava a meditar e a pensar nessa palavra durante a semana. E eu estudando essa história, eu pedi a Deus para que Deus ele colocasse a história dessa palavra em minha mente, porque se a gente parar para analisar um pouco dessa história, é uma história bastante profunda para a nossa vida, aonde ali vai falar sobre a libertação do povo do Egito, aonde Deus ele chama Moisés e diz: olha Moisés, o meu povo ele clama a mim, e eu preciso libertar esse povo da mão de Faraó. Então a Bíblia diz que o povo está aprisionado dentro do Egito por 430 anos. Quantos anos? 430 anos. O povo está cativo dentro do Egito. Então a Bíblia diz que o povo todos os dias clamava a Deus por uma libertação. Mas quando vamos para o versículo o capítulo de número 3 do mesmo livro de Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 9, a Bíblia diz que Deus ele agora resolve ouvir o clamor do povo, porque chega um momento em que Deus resolve entrar em cena. Aí Deus pega, chama Moisés e diz: olha Moisés, eu vou te enviar ao Egito, eu vou te dar a estratégia para que tu possa libertar o povo da mão de Faraó. Aí Moisés diz: Senhor, mas quando eu chegar ao Egito, eu vou falar quem foi que me enviou. E se o povo perguntar como é o teu nome, o que é que eu vou dizer para esse povo? Aí Deus diz a Moisés: Moisés, diga que eu sou o enviou. E o povo sai. O povo aparentemente até queria escolher a trajetória que ele queria trilhar, mas o próprio Deus ele muda a rota, ele muda o percurso, porque onde nós lemos no versículo 17 que Faraó permite o povo sair. Eu não sei como o Faraó deixou o povo sair do Egito, porque Faraó mantinha o povo de Israel escravo, mas causou uma
O povo estava armado, mas não sabia lutar. Por quê? Porque escravo não sabe guerrear, escravo sabe ser escravo. Aí Deus disse: eu vou mudar a rota, porque por esse caminho existe guerra e o povo não vai suportar a guerra. Aí Deus muda a rota. Eu imagino o povo ali alegre, contente, porque Deus o libertou do Egito. O povo já estava perto da terra prometida. O povo já estava enxergando a terra de longe. Mas chega um momento, no capítulo de número 14, que Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, diz ao povo de Israel que voltem e acampe diante de Pierote, entre Migal e o mar de Belzafon, em frente, e assentarei ao campo, ao mar. Quando eu li essa história, eu observei que o Senhor, Ele tem o seu jeito de trabalhar com o seu povo. O povo poderia muito bem chegar à terra prometida de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida. Mas Deus chama Moisés e diz: olha, Moisés, diz ao povo de Israel que voltem. E quando o povo volta, na mente de quem lê essa palavra, parece até uma loucura, porque eu pesquisando sobre Pierote, a história de Pierote quer dizer beco sem saída. E quando eu estudei também sobre Belzafon, existia uma cilada para o povo de Israel. Parece até que Deus, ele estava armando uma arapuca para o seu povo. Deus estava dizendo: diga ao povo que fique em Pierote, diga ao povo que fique no beco sem saída. Agora imagina a mente do povo dizendo: mas é Moisés, tu me tiraste do Egito para morrer nesse deserto. O que foi que eu te disse, Moisés? É melhor que a gente fique fora, mas que fique no Egito. Pierote, no seu original, quer dizer beco sem saída. Aí quando ele olha para Pierote, ele olha para trás, já vem Faraó. Quando ele olha para o outro, meio mundo de muralha. Quando ele olha para a direita, existem vários animais querendo o tragar. O povo de Israel está encurralado. Então o Senhor, Ele começa a trabalhar no meio do povo. Chega um ponto em que o Faraó, ele diz: o povo de Israel está embaraçado, o deserto o cercou. Na mente de Faraó, o povo estava encurralado. Na mente do povo de Israel, ele estava encurralado. Mas na mente de Deus, o povo
se fecha a porta do céu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque o nervosismo, ele começa a comover o nosso sistema e segue a nossa visão. Tudo trancado no deserto, mas o céu estava aberto. Aí o povo começa a reclamar para Moisés: Moisés, por que nos trouxeste ao deserto para morrer? No Egito não tinha sepulcro, Moisés. Aí Moisés não aguenta a pressão e vai questionar a Deus. Deus chega até Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Aleluia. Aí hoje em dia, quando fala para o povo marchar, literalmente o povo acha logo que é sapatear dentro da igreja. Não, é continuar o que você parou. Aleluia, glória a Deus. O povo estava andando, mas quando viu tudo fechado, parou. Caminhar quando a porta está aberta é fácil. Quero ver quando tudo ao seu redor trancar. Aí por que clama, Moisés? Diga ao povo que marche. Aleluia. Eita, aleluia. Tudo trancado no deserto. Se ele fizesse assim, o leão mordia. Se ele fizesse assim, a parede empurrava ele. Se ele olhasse para trás, Faraó furioso. Se ele fizesse assim, ele morria afogado por causa do mar. Mas Deus disse: se tu fizer assim, está aberto. Aleluia. Eu creio. Glória a Deus. Moisés, toca no mar. Porque tem poder que Deus nos dá, que é para a gente fazer, não é para ele. Aí Deus disse: Moisés, tem uma vara na tua mão, toca no mar. A Bíblia diz que quando Moisés toca, o mar se abre. Mas ali eu acredito que Deus, com a sua narina, sopra, a água se abre e o povo passa. Mas não era um beco sem saída. Mas o próprio Deus estava ensinando o povo a ser dependente dele. Então Deus, ele começa a trabalhar no meio do povo. Deus, ele começa a cuidar do seu povo. Porque no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus ouve o clamor do povo dentro do Egito. Deus, ele observa a opressão de Faraó com o seu povo. Ele resolve entrar em cena. Deus, ele está ouvindo o teu clamor. Ele vai se levantar ao meu e ao teu respeito. Só basta confiar. Então o povo passa. E Faraó está atrás, querendo pegar. Mas eu acho interessante que, mediante a história, eu li. E o anjo do Senhor ia na frente do povo, mostrando-lhe o caminho. Mas quando o Faraó o aperta, a Bíblia diz que o anjo, ele sai da frente e vai para trás. Por quê? Ele dizendo: aqui ninguém toca, aqui é meu, não pode chegar perto. Deus, ele está cuidando. Glória a Deus, aleluia. Ainda que você não veja, mas ele está cuidando. A Bíblia diz que Deus, ele começa a guiar o povo pelo caminho do deserto. E o povo vai caminhando, caminhando. E Deus, ele está cansando o adversário. A Bíblia diz que Deus, quando entra em cena, até a roda da carruagem de Faraó ele quebra. A roda cai, porque o povo só queria guerrear em cima de carro, em cima de cavalo. Aí Deus disse: para eu parar o povo, eu tenho que quebrar o que ele está em cima. A roda cai e o povo para. Quando o povo para, o povo volta. O exército de Faraó volta. E quando ele volta para o mar, a Deus diz: Moisés, toca na água para que se feche. O exército de Faraó, ele morre afogado. Porque enquanto você
Enquanto você está caminhando, Deus está trabalhando. Mas se você parar, o inimigo te vence. Aí a Bíblia diz: estejais inquietos e vede o livramento do Senhor, que os exércitos que tu visse hoje, nunca mais tu tornarás a ver. Mas o povo estava com medo, porque o povo não sabia como se escapar dessa guerra. Mas o Êxodo capítulo 14 e o versículo 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calará. Essa peleja não é tua, é do Jeová. Não é você que vai pelejar, Deus. Porque Deus não te tirou do lamaçal do pecado. Deus não te tirou do Egito para você guerrear com as suas próprias mãos. Ele peleja. Aleluia, glória a Deus. Ele cuida. E Ele irá vencer o teu adversário. O povo estava num beco sem saída. E Deus agora o livra. Deus arruma a estratégia para o povo passar. Porque quando tudo está fechado e você permanece orando, algo acontece. A viúva, ela recebe a porção dobrada com o quarto fechado. Glória a Deus, Jesus. Ela recebe a sua bênção com tudo trancado. Aí tem gente que só quer adorar quando tudo está favorável. Então continue adorando a Deus mediante as dificuldades, mediante aos bloqueios, porque Deus ele sabe o que está fazendo e alguma coisa irá acontecer no meio dessa guerra. Deus prometeu ao povo uma terra boa que mana leite e mel, mas para o povo conhecer essa terra era necessário conhecer o dono da terra. Aleluia, glória a Deus. Deus ele promete uma terra que mana leite e mel, mas para o povo conhecer essa terra boa, o povo tinha que conhecer quem prometeu. Aleluia. É por isso que Deus muda a rota. Deus disse: eu não vou levar o povo pela terra dos filisteus, porque nessa terra tem guerra. O povo está armado, mas não sabe guerrear. Quem já viu escravo na guerra? Porque quando vamos para a história de Davi, Davi adultera com a mulher e ele pega o marido da mulher sem treinamento de guerra e diz ao seu soldado: olha, bota esse homem aí na frente da batalha, porque a primeira flecha vai nele. Para ir para a guerra tem que estar preparado. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Deus diz: não, o povo vai por aqui, porque é por aqui que eu vou ensinar a ele a vencer a guerra lá na Glória a frente. Deus, aleluia. Aí muitas vezes a gente reclama: Senhor, está muito difícil, as coisas estão muito difíceis para mim. Não, é Deus te mostrando e te ensinando a vencer mais uma guerra. E o povo volta, e o exército de Faraó volta. E quando volta, a Bíblia diz que todos eles é lançado dentro do mar e é morto. O povo viu o exército vindo atrás dele, mas também o povo viu Deus destruindo tudinho a favor deles, porque o povo de Faraó tinha que ver Deus livrando o povo do Egito, e Deus queria que o povo visse de Israel Deus destruindo o povo do Egito. Então o povo está vendo o teu sofrimento, mas eu vou liberar uma palavra profética para você nessa noite. O mesmo povo que está vendo o teu sofrimento é o mesmo povo que vai ver a tua vitória quando Deus te levantar ao teu respeito. Aleluia. Glória a Deus.
seu lugar. Não queira voltar para o Egito. Eu observei aqui que o povo passou 430 anos sofrendo. Mas quando o inimigo se levanta, o povo olha e diz: eu quero voltar para o Egito. Ó Pai. O povo sofreu 430 anos na mão de Faraó, sendo chicoteado, sendo humilhado, trabalhando para apanhar, apanhando para trabalhar e não aprendeu. Quando Deus tira do Egito, que começa a mostrar ao povo que Deus é Deus, o povo diz: Moisés, tu me tiraste do Egito para morrer nesse deserto. O povo não reconhece o trabalhar de Deus. Então, essa história, ela tem impactado meu coração, porque o Senhor diz em sua palavra: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. Aleluia, glória Então a não Deus. fale mediante a peleja, só confie em Deus, porque quem vai fazer é Ele, quem vai cuidar é Ele, quem vai mudar a história é Ele, porque é Ele que manda nessa peleja. Ainda que o inimigo se levante, mas é para cair por terra em nome de Jesus. Faraó se levantou e até zombou do povo, que a Bíblia diz que quando o povo ele fica em Pierote, no beco sem saída, Faraó recebe a notícia que o povo estava lá. Ele diz: o povo de Israel está embaraçado, o deserto o cercou, não tem para onde correr. Agora eu e ele, mas ele esqueceu que ainda tinha uma porta aberta. Glória a Deus, aleluia. Ainda que tudo esteja fechado, mas se o céu estar aberto, tem providência, tem resposta, tem renovo, tem milagre, tem restauração, porque Deus ele cuida dos seus. Então, que nessa noite você venha acreditar nessa palavra e crer que nessa peleja tu não tem que pelejar. Quem peleja é Deus, quem peleja é Jeová. Então continue confiando no Senhor, porque Ele fará coisa nova em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Passa a direção, por favor.